Espiritualidade não paga boleto. Essa frase eu já ouvi muitas vezes e talvez você tenha dito muitas vezes. Ou usado como argumento para não ir mais fundo em algo que lá no fundo você sabe que sente. Você sente que existe. E sabe o que é mais curioso? Quem mais fala isso é quem mais precisa de ancoragem. Eu não estou aqui para defender guru, nem cristal, nem técnica de manifestação de coaching de Instagram. Eu estou aqui para falar algo que é muito mais real que isso. Que é, o que sustenta você quando tudo desmorona? Porque o boleto vai continuar chegando, os problemas vão continuar existindo e a pergunta que é, de onde você opera quando tudo isso chega ou acontece? Então, pega o seu café ou o seu chazinho, senta aqui comigo que hoje a conversa é sobre o que chamamos de espiritualidade e o que realmente é quando a gente tira o delírio. O caos de ser humano. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu me chamo Renata da Mata, eu sou terapeuta holística integrativa e gestora criativa. E aqui nesse podcast a gente fala sobre espiritualidade, neurociência aplicada à vida real e sobre o caos de ser humano. Sem delírio, sem fórmula pronta, mas sem ignorar aquilo que existe além do óbvio. No episódio passado, eu vim aqui com uma cefaleia tensional e falei sobre como o corpo fala quando a gente não para. E uma coisa que ficou reverberando em mim depois de gravar aquele episódio foi perceber o quanto eu precisava de ancoragem. Não de produtividade, não de mais técnica, e sim de ancoragem. E aí eu me perguntei, o que me ancora quando tudo acelera? O que me ancora quando o corpo já avisou, mas eu ainda não ouvi? O que me ancora quando a vida real bate na porta com todas as suas cobranças? E a resposta honesta foi a minha espiritualidade. Mas não a bonita para a foto. A que eu pratico quando ninguém está olhando. Em falar em olhando, não sei se vocês separaram, mas temos uma nova obra de arte aqui neste cenário de uma artista que eu muito admiro, que é a Lorena Moreira, compondo com os meus quadros da Clara Valente, que é uma artista aqui da minha cidade de Belo Horizonte, e este print que eu comprei da Ana Clerice. Então, obrigada por admirarem o meu cenário. Mas agora voltando para o assunto, antes de continuar, eu preciso dizer uma coisa muito importante. Falar de espiritualidade exige muito cuidado, porque são muitas as formas de entender e ainda mais numerosas a forma de vivenciar. E eu entendo que é algo muito individual. Tem quem viva a espiritualidade dentro de uma religião, tem quem viva a espiritualidade fora de qualquer doutrina. Tem quem encontra o sagrado na natureza, na música, no serviço ao outro. E tem quem, como o filósofo Nietzsche, que era ateu, e construiu uma espiritualidade completamente terrena, sem transcendência nenhuma, baseada na vontade própria e no sentido da vida. E aqui tem algo que eu considero fundamental para a gente continuar essa conversa. Espiritualidade e religião são coisas completamente diferentes. A religião oferece um caminho com doutrina, rituais, comunidade. E a espiritualidade é da forma pessoal, individual e psíquica. É sobre a sua relação com algo maior, seja lá o que você chame essa coisa maior. Então, eu não estou aqui para te convencer do meu caminho. Eu estou aqui para investigar com você. Porque o caminho que faz sentido para você é certo para você. Simples assim. O que eu acredito, e isso eu posso trazer aqui com convicção, é que quem respeita o outro já é, de certa forma, muito espiritualizado. Dito isso, deixa eu te falar o que a espiritualidade não é, pelo menos por aqui. Não é ignorar o problema e chamar de desapego. Não é sorrir forçado e chamar de paz interior. Não é fugir da vida real e chamar de elevação. Não é acreditar que basta vibrar alto para o dinheiro aparecer. E não é usar o universo como desculpa para não agir. Isso não é espiritualidade. Isso é dissociação com estética. Para mim, a espiritualidade de verdade é aquela que incomoda, porque ela te confronta com aquilo que você está evitando. E não, ela não te traz respostas prontas. Ela te faz perguntas que você preferiria não ouvir. Espiritualidade real
não te tira do caos. Ela te ensina a atravessá-lo de outra forma. E aqui eu quero trazer algo que a ciência já mostra com bastante clareza. Porque este podcast é sobre espiritualidade possível. E possível significa o quê? Com o chão. Quando a gente fala de espiritualidade, muita gente pensa em algo etéreo. Mas existe algo muito concreto acontecendo no corpo quando a gente pratica presença. Quando medita, reza, respira, tem contato com a natureza, está em presença, pratica gratidão real. E com isso, o sistema nervoso responde e se reequilibra. O nosso sistema nervoso tem dois modos principais. O simpático, que é o modo de alerta, sobrevivência, aceleração, e o parasimpático, que é o modo de restauração, presença e conexão. A maioria das pessoas hoje vive praticamente no modo simpático, que é o modo de sobrevivência que a gente já conversou nos outros episódios. E práticas espirituais, quando reais, ativam o sistema parasimpático. E isso não é misticismo, isso é fisiologia do meu corpo, do seu corpo, do nosso corpo. Viktor Frankl, eu acho que é assim que pronuncia, foi um psiquiatra que sobreviveu a campos de concentração nazistas. Sua tese central, desenvolvida antes da guerra, mas validada por sua experiência nesses campos nazistas, é que a principal motivação humana não é o prazer, como Freud falava, nem o poder, como Adler dizia, mas sim a vontade de sentido, a busca pelo propósito. Então, o que ele observou foi algo perturbador e poderoso ao mesmo tempo. As pessoas que sobreviviam não eram necessariamente as mais fortes fisicamente, eram as que tinham um sentido, um porquê, ou seja, algo maior do que a dor do momento. E a partir disso, ele criou a logoterapia, a ideia de que o ser humano pode suportar quase qualquer coisa se ela tiver um porquê. E isso não é espiritualidade delirante. É uma das maiores descobertas da psicologia do século XX. Espiritualidade, no fundo, é a sua resposta de para que eu continuo? E tem mais uma coisa importante. Pesquisas na área da neurociência positiva mostram que práticas intencionais de gratidão alteram circuitos cerebrais relacionados ao bem-estar. Não porque o universo sorriu para você, mas porque o nosso cérebro foi treinado para prestar atenção naquilo que funciona, em vez de só confirmar o que falta. Lembra do SARA que nós falamos no episódio 3? O filtro do cérebro? A gratidão real treina esse filtro. Não para negar o problema, mas para não deixar que você só enxergue o problema. E aqui eu preciso ser honesta com vocês para falar de algo que ainda não é muito confortável para falar. No final de 2024 e começo de 2025, eu passei por algo que foi um dos sentimentos mais difíceis que eu já experimentei. Eu perdi a fé em mim mesma. Não em Deus, não no universo, mas em mim. Na minha capacidade, no meu caminho e no que eu tinha para oferecer. Eu não recomendo esse lugar para ninguém, porque quando você perde a fé em você mesma, parece que tudo que você construiu fica muito mais frágil. Toda conquista parece sorte, todo elogio parece exagero, todo passo à frente parece arriscado demais. Mas o primeiro movimento para sair deste estado foi algo que eu proponho muito nos meus atendimentos, que é reconhecer. Porque a gente não resolve aquilo que a gente não nomeia, que a gente não sabe o que é, que a gente não consegue olhar. E a ferramenta que me ajudou a atravessar esse período foi sim a minha espiritualidade. Não a bonita para foto, a espiritualidade real. Aqui me obrigou a parar. Aqui me colocou de frente para mim mesma sem escapatória. E foi num retiro espiritual que eu fiz no início de 2025 que eu consegui elaborar o que estava acontecendo comigo, mas eu vou contar isso mais detalhadamente para vocês em um próximo episódio. Porque esse assunto eu sinto que é real e muito importante para a gente conversar. Mas fique aqui comigo, porque o que eu posso dizer hoje é que o que me trouxe de volta para mim mesma foi a ancoragem espiritual. Não a produtividade, não a técnica, não o planejamento.
foi parar, voltar para mim e lembrar quem eu sou para além do que eu faço. E eu também não estou aqui defendendo que essa é uma receita pronta e que vale para todo mundo. Esse foi o meu caminho e a forma como eu encontrei de me ancorar novamente. Eu cresci em um ambiente de muita fé. A minha família era espírita, eu estudei a vida inteira num colégio católico, mas quando eu me tornei adulta, principalmente depois do falecimento da minha mãe, essa espiritualidade, essa religiosidade ficou um pouco adormecida, eu confesso. Porque assim como toda pessoa que pensa, questiona, e eu sou uma pessoa que questiona muito, o ceticismo começou a fazer parte aqui, rondar a minha cabecita. Talvez de uma crença de eu achar que espiritualidade precisava de templo para eu me conectar com Deus e que isso era apenas uma forma de muleta para enfrentar a vida real. Mas depois eu entendi que eu podia construir a minha forma de conectar com algo maior, seja lá o nome que isso tem, e com a minha fé e com a minha espiritualidade. Porque eu comecei a entender e a integrar que a minha espiritualidade não cabia numa caixinha só. E que eu não tinha que me definir que eu era de uma religião X, Y, Z. E como eu sou uma pessoa muito curiosa e que desde muito nova questionou muito sobre esses padrões, sobre o que é Deus, sobre o que é pecado, céu e inferno, eu comecei a entender que eu podia misturar tudo aquilo que eu vinha estudando durante anos na forma como eu acredito que faz sentido me conectar com Deus, com o universo. E que isso não precisava passar necessariamente por uma religião. Porque a minha espiritualidade tem sim Deus, mas tem astrologia, tem cosmologia maia, tem meditação, tem respiração, tem neurociência, tem chão, tem matéria e tem corpo. E o que eu percebi com o tempo foi que quando eu afasto dessas práticas, desse contato com a minha espiritualidade, eu não fico mais produtiva. Na verdade, eu fico mais reativa. Eu fico mais no automático, ou seja, eu fico mais longe de mim, da minha verdadeira essência. E falando nessa própria espiritualidade, eu quero indicar um livro para vocês que eu li e mudou muito a minha forma de entender o que é Deus e a nossa relação. Na verdade, eu acho que ele colocou em palavras muitas das coisas que eu já acreditava, que é o Conversando com Deus, do Neil Donald Walsch. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá? E eu vou conversar para vocês que este livro nunca me chamaria para comprá-lo na estante, porque eu tenho uma certa dificuldade com livros que colocam assim Deus, né? Porque eu acho que vai trazer dogmas e religião e tal, e é algo que eu não gosto. Porém, mais de um podcast sobre autoconhecimento que eu escuto indicou esse livro, e aí eu comecei a ficar muito curiosa com as coisas que ele trazia e resolvi comprar para ler. E esse livro me surpreendeu. E todo mundo que eu indico esse livro e lê, principalmente pessoas que têm certa dificuldade com espiritualidade, com o que é Deus ou com religião, me agradecem por ter indicado esse livro. Então, contando rapidamente o que ele fala, essa é a história do próprio autor, é uma história real, do Neil. Ai, gente, não sei se é assim que fala, tá? Me perdoa. Ele estava num momento muito difícil da vida dele, sem dinheiro, sem trabalho, se não me engano, passando por uma fase difícil com a família, relacionamento. E aí, ele resolve escrever uma carta muito puto pra Deus, assim, com muita raiva pra Deus. Com perguntas reais, sem filtro e xingando mesmo. E aí, minhas queridas, eis que dali começou-se um diálogo maravilhoso. Tanto é que este livro passou não sei quanto tempo como best-seller no New York Times. Então vocês podem ver que não é qualquer coisa. Então fica essa diquinha aqui. Foi traduzido para não sei quantos idiomas, vendeu não sei quantos milhões de livros, enfim. Por que eu tô trazendo esse livro para vocês? Porque o que me atravessou não foi o sucesso do livro, mas sim
o que ele traz nessas páginas. Não é um livro muito grande. Quem tá me vendo aí, dependendo da plataforma, vocês vão ver que não é um livro muito grande. Mas é o que ele faz com você. Porque ele quebra todos os paradigmas e paradoxos que muitas vezes a gente cresceu ouvindo, principalmente se a gente vem aí de uma casa religiosa, seja católica, evangélica, enfim. Não vou entrar aqui nesse mérito, tá? Porque ao invés de te afastar de Deus, falar que Deus está lá em cima, a gente está aqui embaixo, que existe céu, inferno, pecado, certo ou errado, ele quebra tudo isso cai por terra nessa conversa que ele tem com Deus, no caso, no livro, e ele traz de uma forma que talvez você nunca tenha elaborado ou ouvido aí na sua vida. Então, é um livro interessantíssimo que só confirmou aquilo que eu já sentia e que eu já acreditava, que Deus é sim algo maior, que não é um pai celestial que fica lá em cima punindo quase que um senhor de barba branca, né? Porque foi um pouco assim que eu cresci acreditando que era Deus e isso pra mim era muito difícil de entender, como que existia um pai lá em cima que punia se ele era tão perfeito. Então ele traz uma elaboração que pra mim foi muito gostosa, muito bom de ler. Colocando Deus num lugar completamente acessível, real e dentro de nós. E aí que tá o pulo do gato. Porque se Deus é tudo que existe, então não existe dentro ou fora. Existe tudo e nada ao mesmo tempo. E tudo é uma unidade. Se você também tem resistência com esse tipo de leitura, com esse tipo de livro, fica aqui o meu convite que eu acho que você pode se surpreender com essa leitura. Eu te desafio a abrir a mente e eu te garanto que você não vai sair o mesmo depois de ler esse livro. E, no final das contas, que mal tem, não é mesmo? Porque eu sinto que, no final das contas, a espiritualidade não muda o que chega. Ela muda de onde você responde. E foi essa autoobservação que me tirou daquele estado que eu falei com vocês de falta de fé em mim mesma e me voltou para o meu prumo. E é exatamente isso que eu trago nos meus atendimentos individuais e na minha mentoria Imersão Cósmica do Ser. Porque o que eu percebi, tanto nas pessoas que consultam comigo, ou até mesmo no meu caminho, é que a gente sabe muito, não é mesmo? A gente lê, a gente escuta, a gente estuda, trabalha, mas entender não é o mesmo que integrar. E integrar exige processo, exige acompanhamento, exige um espaço seguro para olhar aquilo que dói. E o mais importante, nomear aquilo que ainda não tem nome ou aquilo que a gente sente, mas não sabe explicar o que é. E se isso de alguma forma ressoa com você, você sabe onde me encontrar, o link está na bio. Mas voltando aqui para o nosso assunto, eu preciso ser muito honesta com vocês. Porque afinal de contas, esse podcast aqui é sobre vida real, não é mesmo? E a vida real tem dia que você não vai conseguir meditar. Tem dia que você vai rezar e parece que ninguém tá te ouvindo. Tem dia que a gratidão parece uma grande falácia. Tem dia que o silêncio mais incomoda do que a calma. E tudo bem. Espiritualidade não é performance da iluminação todos os dias. É uma direção, é uma escolha que você faz diariamente, não uma conquista que você mantém. A diferença entre espiritualidade possível e espiritualidade delirante é que a possível não exige que você seja perfeita, ela só pede que você volte. E volte quantas vezes forem necessárias. Porque eu sinto que no final das contas não é sobre você não se perder. Porque a gente vai se perder, gente. A vida vai ficar difícil, nós vamos ter problemas, a gente vai ficar histérica, doida. No final das contas, a espiritualidade real é você aprender o caminho de volta para você mesma. E um conhecimento
para que você volte quantas vezes forem necessárias, mas que você volte. Então, não precisa ser consistente todos os dias, entende? Mas você precisa saber voltar. E é curioso falar sobre espiritualidade agora, né, que foi um tema que veio latente aqui pra mim, porque estamos no início do ano novo astrológico, minhas senhoras. Sim, porque estamos entrando aí em Áries, que é o meu signo, inclusive, que é o primeiro signo do zodíaco, que significa o começo, a motivação, o ir, o fazer. E eu sinto que Áries, antes de ser ação, é a coragem de você ser quem você realmente é. Sem filtro, sem performance. Mas, independentemente de astrologia, existe algo simbólico em começar ou recomeçar. E talvez o começo que esse período pede não seja uma nova rotina, seja uma nova relação com aquilo que te ancora. E eu queria deixar aqui uma perguntinha para essa semana, só uma, se possível, pega uma caneta ou um lápis aí para você anotar e refletir nos próximos dias. O que te ancora quando tudo acelera? Não o que deveria te ancorar, não o que você leu no livro de autoajuda. O que de fato, na vida real, te traz para dentro de você. Ou seja, te traz de volta para você mesmo. E assim, gente, pode ser rezar, meditar, caminhar, ligar para sua mãe, cozinhar, ler livro, escutar esse podcast, enfim, não importa o nome, importa que você saiba onde está. Espiritualidade possível começa quando você para de esperar a versão perfeita dela e começa com o que você tem, com aquilo que te move, aquilo que talvez traga o porquê que você faz as coisas, o seu propósito. Não o propósito distorcido que a gente viu aí durante um tempo, a mídia vender, que a gente precisava descobrir o nosso propósito. Não. Não é isso que eu tô dizendo, mas é o seu porquê. Porquê, meus amores? Os boletos vão continuar chegando, o caos vai continuar existindo. E a vida real talvez não fique mais fácil porque você resolveu ser consciente. E existe uma diferença enorme em enfrentar a vida através do medo e enfrentá-la a partir da clareza. E eu sinto que é isso que a espiritualidade real faz. Ela não te tira do problema, ela muda o estado de onde você enfrenta. Então, uma outra perguntinha que fica aqui é: de onde você está operando a sua vida hoje? Do medo, da exaustão, da reatividade ou de algo maior do que é o problema do momento? Porque espiritualidade real não paga boleto, mas pode mudar completamente a sua relação com ele. E se você ficou comigo aqui até o final e esse episódio fez sentido para você, eu quero que você me conte aqui nos comentários o que te ancora e da onde você sente que você está operando a sua vida. E, se fez sentido, compartilhe com alguém que pode ser legal escutar sobre isso. Se você ainda não avaliou o podcast, eu vou te pedir para que avalie na plataforma que você estiver escutando, porque isso me ajuda muito nesse início e é rapidinho aqui, ó, papum, papum, e você me ajuda a chegar em outras pessoas. Então, beijos, tchau, tchau, até semana que vem com mais um pedaço do caos de ser humano. Será que deu? Será que foi? Bora ver!